A maioria dos homens comete o mesmo erro. Eles acham que precisam impressionar, falam mais, explicam demais, elogiam rápido. E quanto mais tentam, mais se tornam previsíveis, esquecíveis. Apenas mais um. Existe algo que separa homens comuns de homens memoráveis. Não é aparência, não é dinheiro. É o silêncio estratégico entre as palavras certas. Nos próximos minutos, você vai descobrir 3 palavras que criam obsessão feminina sem esforço. Não são elogios. São gatilhos psicológicos que ativam algo mais profundo. Curiosidade, intriga, desejo de decifrar você. Se você já sentiu que mulheres te esquecem rápido, o problema não é você. É o que você ainda não sabe dizer. E depois disto, você não poderá desver. Observe algo que poucos percebem. Quando um homem tenta agradar demais, ele entrega todo o mistério nos primeiros 5 minutos. Conta sua vida, explica suas intenções, demonstra interesse excessivo e, sem perceber, elimina a única coisa que mantém uma mulher pensando: a dúvida. A mente feminina funciona por loops. Ela precisa completar padrões. Quando você entrega tudo, não há o que completar. Você vira arquivo morto, processado, descartado. Agora pense no oposto. Um homem que diz menos, que sorri quando deveria explicar, que provoca quando deveria elogiar, que cria tensão em vez de conforto imediato. Esse homem ocupa espaço mental, porque ele deixou perguntas sem resposta. Por que ele disse aquilo? O que ele quis dizer de verdade? Por que ele não reagiu como os outros? A mulher não consegue arquivá-lo. Ela volta, revisa, tenta decifrar. Isso não é manipulação. É compreensão de como a atração realmente opera. No subconsciente, longe da lógica. Na zona onde emoções tomam decisões antes que a razão perceba. A maioria dos homens opera no nível errado. Eles tentam convencer, argumentar, provar valor. Mas atração não é tribunal. Não se ganha com evidências. Se ganha com sensações. E sensações nascem do inesperado. Pense em quantas vezes você viu homens elogiando mulheres bonitas. Você é linda. Seus olhos são incríveis. Você é perfeita. Frases que ela já ouviu 1000 vezes, de 1000 homens diferentes, que viraram ruído de fundo. Agora imagine outra abordagem. Você olha para ela, não com admiração, com reconhecimento, como se estivesse identificando algo que ela esconde, e diz com calma: você é um problema. Silêncio. Ela pisca, processa, espera explicação. Você não dá, apenas sorri e muda de assunto. O cérebro dela acaba de entrar em modo de sobrevivência emocional, porque você quebrou o padrão, não a elogiou, não a perseguiu. Você a classificou como problema, e isso ativa algo primitivo, a necessidade de entender por quê. Que tipo de problema? Problema bom ou ruim? Como assim ele não vai explicar? Você plantou uma semente, e ela vai regar sozinha. Esse é o primeiro princípio. Nunca entregue conclusões. Entregue pontos de interrogação. A palavra problema carrega contradição. Problemas são ruins, mas você sorriu. Então, é problema bom. Mas por quê? E quanto mais ela tenta resolver, mais pensa em você. Enquanto isso, outros homens continuam dizendo: você é incrível, e sendo esquecidos em 48 horas. Agora veja outro ângulo. Toda mulher tem camadas. A versão social, a versão profissional, a versão íntima e a versão que ela mesma reprime. A parte travessa, perigosa, imprevisível, que ela raramente mostra, porque a sociedade ensinou que mulher comportada é o padrão. Mas essa parte existe e está esperando permissão. Quando você identifica isso e diz garota perigosa, você não está insultando. Está libertando, você está dizendo: eu vejo o que você esconde e não tenho medo, na verdade gosto. Isso cria cumplicidade instantânea, porque a maioria dos homens só vê a superfície. Eles enxergam a mulher educada, sorridente, controlada e tratam ela como porcelana, com medo de quebrar. Você não. Você viu a outra camada.
e chamou ela para jogo. E mulheres adoram jogar, quando sentem que o homem não vai desmoronar no primeiro desafio. Mas atenção aqui, esse tipo de comunicação exige leitura, timing, controle emocional. Você não pode dizer garota perigosa com medo na voz, ou com esperança de aprovação. Tem que sair natural, confiante, como observação, não pedido. Se você hesita, ela sente, e o feitiço quebra. A diferença entre sedução e constrangimento está na entrega. Mesma frase. Energias opostas. Resultados opostos. Estoicos antigos já sabiam. O sábio controla a si mesmo antes de tentar influenciar o mundo. Aqui, o princípio é idêntico. Controle seu frame, sua presença, sua reação. E as palavras se tornam ferramentas, não muletas. Mulheres testam, o tempo todo, conscientemente ou não. Elas provocam, questionam, desafiam, não por maldade, por instinto, para ver se você permanece sólido ou se racha na primeira pressão. Quando você usa linguagem inesperada, você está virando o jogo. Agora é ela quem precisa se provar. Não de forma agressiva, de forma natural, porque você criou curiosidade, e curiosidade gera movimento em sua direção. Volte aqui. Pense na última vez que alguém te disse algo que você não entendeu completamente. Ficou na sua cabeça, certo? Você tentou decifrar, completar o sentido, procurar pistas. É exatamente isso que palavras bem posicionadas fazem. Elas criam lacunas. E o cérebro humano odeia lacunas. Vai tentar preencher, sozinho. E nesse processo, você se torna parte do pensamento dela, sem estar presente. Isso é presença estratégica. Você não precisa estar lá. Você plantou um loop mental, e ele roda sozinho. Enquanto ela tenta entender por que você é problema, você já saiu da conversa. Mas continua ocupando espaço mental, porque o cérebro dela ainda não resolveu a equação. E quanto mais tempo passa sem resolver, mais fixado você fica. Agora chegamos no ponto crítico. Tudo o que foi dito até aqui depende de um fator. Você não pode precisar da validação dela, porque no segundo em que você precisa, você perde. A linguagem sedutora funciona quando vem de um lugar de abundância interna, de quem oferece, não de quem implora. E mulheres sentem essa diferença antes mesmo de processar conscientemente. Então vamos falar do terceiro gatilho, o mais poderoso. E o mais perigoso quando mal usado. Minha tentação. Essas duas palavras carregam confissão e poder ao mesmo tempo. Você está dizendo, eu tenho controle sobre minha vida. Mas você desafia esse controle. E eu reconheço isso, sem me envergonhar, sem me desesperar. A mulher ouve isso e sente validação profunda. Porque você não disse que ela é bonita. Você disse que ela afeta seu comportamento, que ela tem influência real, que sua presença muda algo em você. Isso ativa o ego feminino de forma cirúrgica, mas só funciona se vier acompanhado de compostura. Se você diz minha tentação com um olhar suplicante, ela traduz como carência, como dependência emocional, e a atração morre na hora. Se você diz com um olhar firme, leve sorriso, tom de quem está no controle mesmo admitindo o desafio, ela traduz como: esse homem me deseja, mas não depende de mim. Isso é diferente. A diferença entre os dois cenários é sua energia. Estoicos chamam isso de controle da impressão. Não são os eventos que te controlam, é sua reação aos eventos. Aqui, o evento é a presença dela. Sua reação define tudo. Homem fraco reage com desesperança. Homem forte reconhece a atração sem se afogar nela. E mulheres identificam força pela calma, não pela tensão. Quando você diz minha tentação e mantém postura relaxada, você cria paradoxo. Você confessa atração, mas não perde controle. Esse paradoxo é magnético. Agora observe o erro masculino mais comum. Homens acham que demonstrar interesse é fraqueza. Então escondem, fingem indiferença, jogam joguinhos e confundem a mulher. Ou pior, fazem ela desistir.
O equilíbrio está em demonstrar interesse sem entregar poder. Você é minha tentação. Demonstra interesse. A postura calma mantém o poder. Os dois juntos criam tensão sexual saudável, porque ela sente desejada, mas não sente controle total sobre você, e isso mantém o jogo vivo. A psicologia feminina opera em camadas. Camada 1. Segurança. Ela precisa sentir que você não é ameaça. Camada 2. Desafio. Ela precisa sentir que você não é fácil. Camada 3. Reconhecimento. Ela precisa sentir que você a vê de verdade. Esses 3 gatilhos ativam as 3 camadas. Meu problema? Ativa desafio. Garota perigosa ativa reconhecimento da camada oculta dela. Minha tentação ativa segurança emocional com tensão sexual. É arquitetura emocional. Você não está manipulando, está comunicando de forma que ressoa com como ela funciona. E isso é inteligência, não trapaça. Mas tem uma regra de ouro: a autenticidade. Se você usa essas palavras como técnica vazia, ela vai sentir. Mulheres têm radar para a falsidade. Pode não ser consciente, mas o corpo dela sabe e rejeita. Então use apenas se realmente sentir. Se ela realmente te desestabiliza, chame de problema. Se ela realmente tem lado travesso, chame de perigosa. Se ela realmente te atrai de forma perturbadora, chame de tentação. A verdade sempre entrega melhor que a performance. Agora pense no timing. Meu problema funciona cedo, quando a conversa ainda é leve. Quebra padrão sem assustar. Garota perigosa funciona quando já existe química, quando ela já está confortável, mas pronta para ser desafiada. Minha tentação funciona quando já existe tensão sexual clara, quando olhares já duram mais, quando sorrisos já carregam intenção. Sequência errada mata o efeito. E o maior erro de todos: repetição. Use cada gatilho uma vez, talvez 2, nunca 3, porque a força está na raridade. Se você repete, vira hábito. E hábitos perdem poder. Outra observação crítica: esses gatilhos funcionam porque você não explica depois. Você planta e deixa crescer sozinho. Se você diz, você é meu problema, e depois explica, é porque você é linda e não consigo parar de pensar em você, você matou o mistério. Entregou tudo, virou comum. Deixe a frase no ar, sorria. Mude de assunto. A mente dela vai fazer o trabalho pesado. E enquanto ela tenta decifrar, você continua vivendo sua vida. Sem ansiedade, sem necessidade. Apenas presente quando presente. Ausente quando ausente. Isso é sabedoria milenar. Controle interno. Presença estratégica. Linguagem que planta sem arrancar. Paciência estoica enquanto o tempo faz o trabalho. Homens apressados querem resultados imediatos e por isso perdem jogos longos. Homens pacientes plantam sementes e colhem quando a estação chega. Você não está tentando forçar a atração. Você está criando condições para que ela brote naturalmente. E quando brota assim, dura, porque ela mesma construiu o sentimento. Você apenas ofereceu o terreno fértil. Isso é poder real. Não controle sobre ela. Controle sobre si mesmo. E a partir desse controle, influência natural sobre como ela te percebe. Use essas palavras. Mas mais importante, seja o homem que pode dizê-las sem tremer, sem precisar de resposta imediata, sem desmoronar se ela não reagir como esperado. Esse homem é raro. E raridade sempre foi, e sempre será, magnética.